E aí, gente? Voltem, queridos. Onde quer que vocês se encontrem. Volta, pessoal. Ei, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos começar novamente a nossa live. Essa live que se chama Mulheres que Transformam. Porque nós queremos levar para vocês boas notícias. Queremos plantar esperança no coração de cada um de vocês. Queremos propagar boas notícias. Então, eu quero só apresentar a minha convidada de hoje, a Diana Timbó. Ela é paulistana, nasceu na capital, né, do estado de São Paulo, cresceu no interior de São Paulo e durante 20 anos ela morou em Fortaleza. Sai de Fortaleza e vem estudar aqui em Belo Horizonte, no Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono. A Diana veio estudar no CTMDT e ela foi minha aluna ali em 2009 e 2010. Depois ela retorna para o Ceará, retorna para Fortaleza, onde ela foi continuar servindo na sua igreja local, a comunidade cristã Videira, do pastor Costa Neto, a pastora Neném, queridos, ali em Fortaleza, uma igreja relevante na cidade. E a Diana começa a desenvolver um trabalho ali. Ela trabalhou por muitos anos no ramo de hotelaria, gerenciava, né, um hotel 5 estrelas, e ela largou isso tudo para obedecer ao chamado de Deus. E a gente está tentando falar com a Diana aqui, e vamos ver se agora a gente... Ah, está aqui a Diana. Diana, entra na conversa, que está quase um parto para essas mulheres aí, e essas mulheres que transformam acontecer. Ah, tudo bem, minha linda? Tudo bom, minha querida? Que honra estar aqui participando com você, né? Honra para mim, honra para nós, você Diana. Mora no meu coração. Você também, minha flor. Desculpa aí, porque o meu celular... a gente está descobrindo algumas coisas aqui. Eu vou fazendo todos os passos certinhos, mas a Sofia está descobrindo aos poucos que se eu faço uma solicitação e ela não acontece, aí depois ela não responde mais. Mas, enfim, que bom que nós resolvemos, estamos aqui. Amém. Nesse Mulheres que Transformam, para encher essa mulherada de encorajamento, né, Di? Amém. E eu fiz, assim, só uma apresentação rápida para o pessoal, dizendo que você foi aluna do Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono, e que você trabalhava na rede hoteleira, e que você tinha uma carreira já definida e bem-sucedida nessa carreira, mas aí Deus te atrai para um outro universo, né? De serviço a Ele, e hoje você não está mais em Fortaleza, você está em Franca, e servindo aí, líder de mulheres, sendo relevante aí onde você está. Mas o que eu quero contar para essas pessoas que estão com a gente na live aqui, Di, é do seu envolvimento, porque isso me ensinou muito. Às vezes que a gente teve a oportunidade de sentar para conversar sobre isso, eu me senti extremamente instigada e desafiada pelo seu trabalho durante alguns anos dentro de um presídio feminino. Amém. Conta pra gente, Diana, vamos começar por aí. Como é que uma gerente de um hotel 5 estrelas vai parar dentro de um presídio? Conta pra gente como é que aconteceu isso. Eu vou começar pelo início, sabe? Quando eu sempre gosto de falar isso para mim mesmo. Isso me encoraja muito, né? Essa frase o Espírito Santo me deu de presente logo no início da minha doce aventura. Andar com o Espírito Santo e obedecer a Deus é uma doce aventura. A gente nunca sabe o dia da manhã, mas a gente sabe que nós estamos no lugar certo, na hora certa, no centro da vontade de Deus. Então, eu estava muito bem, obrigada. As pessoas até pensam, né, Helena, que para a gente mudar radicalmente de vida, para Deus mudar a nossa história, nós precisamos muitas vezes estar lá no lamaçal do pecado, perdidos, abandonados. E no meu caso não foi assim, eu estava muito bem, obrigada, estava no topo da minha carreira aos 30 anos, gerenciando um dos melhores hotéis de Fortaleza, depois de 13 anos de serviço, de trabalho, amando servir já grandemente na minha igreja em Fortaleza, a Igreja Videira, e estava tudo muito bem.
sabe? Tava vivendo, assim, posso dizer, a melhor fase da minha vida naquele contexto, né? E aí Deus sussurrou no meu coração, claramente. Foi assim, uma noite de muito choro, de muita dor, até porque a gente acha que servir a Deus é só um mar de rosas, mas quando a gente se disponibiliza ao Senhor, nós temos que estar pronto mesmo a dizer sim, né? Uhum. E ali eu lembro que eu chorei muito à noite com o Senhor, e o Senhor falou para mim, filha, eu tenho um novo e vivo caminho para você. Eu tenho uma nova história para você. Gente, e é um convite. A gente pode ficar onde nós estamos, está tudo bem, Deus vai continuar nos amando. Mas nós podemos sair desse barco e andar sobre as águas com Ele. E ali, naquele contexto da minha vida, eu tive que escolher. E a sensação que eu tinha, Helena, era uma sensação bem assim, meio de enterro. Eu estava enterrando ali a Diana, os projetos humanos, a tudo que ela tinha sonhado com próprias mãos dela. E estava descobrindo um novo de Deus que era incerto aos meus olhos, a minha humanidade, mas era tão concreto, com a fé, com a presença do Espírito Santo na minha vida. E eu disse sim. E quando eu disse sim, eu não imaginava, nem queria para o CTM, e nada do que eu estou vivendo esses últimos anos da minha vida, né? Mas o que foi lindo foi isso. Eu fui para o CTM, uma direção completa também de Deus. Eu não conhecia na época, o Senhor que me apresentou, sabe? No sussurro ali das minhas orações, mexendo na internet. O Senhor falou, esse lugar eu separei para você. E eu entrei ali no CTM, saí. Pra você ter uma ideia, eu lembro que eu trabalhei até dia 31 de janeiro. Dia 6 de fevereiro eu estava entrando no CTM. Então foi tudo muito rápido. Eu não tive tempo, assim, de entender muito o que estava acontecendo, né? E entrei. E foi interessante que cheguei ali querendo ser treinada, querendo ser moldada por Deus. Eu sempre falava que ali para mim era literalmente um lugar de você ser moldado, né? Um vaso assim na mão do oleiro. Gente, para quem está nos assistindo aqui, viu? Helena Tanuri foi minha professora durante 2 anos. Aí tinha um ditadozinho lá na escola assim: ninguém gostava de dar aula depois da Helena. A Helena vinha falar para a gente sobre o coração do artista. Aí ela saía assim, depois de 50 minutos ou mais de aula, todo mundo chorando, todo mundo acabado, né? Aí os professores falavam assim, Helena, não tem condição de dar aula para esse povo depois que você dá aula, não, Helena. Porque era Deus mesmo moldando o nosso caráter, trabalhando na nossa vida, né? E ali, no segundo mês, mais ou menos, de escola, a gente tinha que servir algum projeto. Sair das 4 paredes do CTM e ir para fora servir. E tinha tantas opções, orfanato, asilo, né? Tantos lugares. E tinha o Quebrando Cadeias. Honestamente, gente, eu nunca tinha me imaginado dentro de um presídio, né? Como é que chamava o projeto? Quebrando Cadeias. Quebrando Cadeias. Prison Break. Bem isso, viu? E aí, assim, eu ouvi o Espírito Santo falando, é nesse lugar que eu quero você. Eu falei, não, pelo amor de Deus, como é que eu vou? Porque naquele contexto, né? E assim, a gente mesmo, como povo de Deus, a gente tem que vigiar muito o nosso coração, porque muito fácil a gente se enche de preconceitos. Eu tinha os meus preconceitos, né? Contra o que o preso, né? A pessoa cometeu um delito, né? E aí o Senhor falou. E eu lembro assim, eu sou um pouco teimosa, aí eu cheguei lá e falei, ai meu Deus, não queria me inscrever nesse lugar. Esperei um pouquinho as vagas serem preenchidas. Quando eu cheguei mais perto, eu falei, põe meu nome aí. Ela falou, acabou as vagas. Eu falei, põe meu nome aí, é uma obediência a Deus, quem sabe? Quando eu virei as costas, falou, Diana, apareceu sua vaga. Aí eu, amém, vamos lá, né? E eu comecei, Helena, num presídio chamado... Na SEAD era de adolescentes, que é lá em Contagem, e tinha um outro lá em Santa Luzia, que ficava em cima de um morro, sabe? E era um presídio, até um presídio modelo, tudo mais presídios masculinos, tanto para menores infratores, quanto para adultos. E era masculino. Então, honestamente, gente, meu primeiro dia, adentrando pelas portas, aqueles cadeados sendo abertos,
O Meu meu coração Deus. tinha medo. E eu perguntava ao Senhor, eu falava, Senhor, por que que o Senhor me quer aqui? Sabe, por que que o Senhor está me trazendo nesse lugar? Eu não tenho experiência para passar para essas pessoas, né? Eu sou nova Eu convertida. nunca tive presa, eu não tive envolvido com crime, eu não sou advogada. Por que que o senhor me colocou dentro de uma prisão e uma prisão masculina ainda por cima? Masculina, Jesus, é amado. verdade. Mas Deus conhece o nosso coração e Ele trata aquilo que precisa ser tratado em nós, sabe, Helena? Eu tenho sempre eu vou ter essa imagem no meu coração, assim, eu chegando essa primeira vez num presídio masculino, uma sexta-feira à noite, com muito medo e preconceito ainda, assim, sabe? E eu lembro que foi se aproximando de mim, a gente ia para um auditório, arrumava tudo para um culto, e as celas iam sendo abertas e eles saíam das celas para ir para o auditório. E aí foi chegando próximo a mim, ele veio bem na minha direção. Eu sempre lembro, assim, de um jogador de basquete, né, americano, assim, bem grandão, forte, sabe? Vindo, assim, pra cima de mim, eu olhei e falei, meu Deus, se esse homem aqui fizer alguma coisa, ele tá tudo perdido, né? E aquele homem, quando ele passou por mim, ele me gerou até um medo. Só que ele entrou, ele sentou na primeira fileira e nós começamos o momento do louvor. E quando nós começamos o momento do louvor, esse homem se ajoelhou e ele começou a chorar e se quebrantar na presença de Deus. E o Espírito Santo falou para mim audivelmente, filha, olha para ele com o meu olhar, não com o seu olhar, filha. Sabe, ele é um ser humano e eu amo a vida desse homem. E eu quero transformar esse homem. E ali foi dia após dia, cada culto que a gente fazia, os meus preconceitos foram sendo quebrados, sabe? Os meus medos foram sendo quebrados. A gente tem que entender que tudo é uma guerra espiritual. Nesse mesmo contexto, minha casa em Fortaleza, minha família, todo mundo. Entrou pessoas armadas dentro de casa, foram todos roubados, com arma na cabeça. E eu lá no CTM, ministrando a palavra dentro de presídio. E Satanás... Não, peraí, né, pausa. Pausa aí, Diana. Pausa aí. Então, presta atenção. Gente, olha. Primeiro, Deus leva a Diana para dentro de um presídio, aqui em BH primeiro, né? Aqui em Santa Luzia, pertinho, enquanto ela era aluna do CTM. Não era um presídio feminino, era um presídio masculino. Ela tinha os seus preconceitos. Quer dizer, as pessoas às vezes pensam, Diana, que obedecer a Deus é só fazer o que eu quero. Né? A gente fala assim, ô Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E a gente já se imagina em cima de um palco glamuroso, e Deus te usando na terra, e pessoas querendo, entendeu? Quer dizer, a gente glamoriza o chamado. Não tem nada de glamorização no chamado. O chamado é o convite de Jesus. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E quando você obedece, você nega você mesmo, você vence os seus preconceitos na autoridade e no poder do Senhor em você, na pessoa do Espírito Santo. Você entra, o Senhor fala com você, olha para eles como eu olho. O Senhor começa a usar a sua vida ali e aí, lá na sua cidade, invadem a sua casa, rendem a sua família com arma na cabeça. Quer dizer, o povo que você estava se dispondo a servir era o mesmo povo que estava lá no seu estado. Uau! E atingindo a sua família. Como é que foi isso? Justamente isso, Helena. No primeiro, a minha família foi assolada e eu fui no próximo culto que eu fui dentro do presídio, entrando ali, Satanás realmente sussurrava isso. Boba! Você está aqui cuidando desse povo, e esse povo está lá assolando, roubando a sua casa e a sua família. E a gente tem que aprender, Helena, eu tenho vivido essas experiências com Deus, a gente tem que aprender a responder para o inferno. O inferno fala com a gente o tempo todo. O inferno está pronto para nos desmotivar, nos parar, nos entristecer. E eu me lembro muito da passagem de Jesus sendo tentado no deserto. Satanás falava e Jesus respondia. Satanás falava e Jesus respondia. O grande problema é que quando Satanás fala conosco, muitas vezes a gente... Tá bom. Aí recebe. A gente acredita, né? Responder à altura, cala a boca, Satanás. Eu vou continuar porque eu sei o Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo continua selando e protegendo a minha casa e continua protegendo a minha vida, né? Aleluia, e aí aleluia. Você vai se fortalecendo em Deus. É claro, gente, que é no dia de dor, é no dia de lágrimas, né? Foi muito doloroso depois da minha família ter sido assaltada, eu voltar nos dias seguintes para colocar meus pés no presídio e querer acreditar que vai haver transformação naquele lugar.
Mas, gente, eu tenho convicção, desde os primeiros momentos, eu creio no Evangelho, Helena, que devolve a dignidade para o ser humano. Quando eu fui para voltar para Fortaleza, que era uma nova direção de Deus, na época eu tive até convites para ficar em Belo Horizonte, no próprio CTM e tudo, e o Senhor falou, não, é lá em Fortaleza. E eu voltei para Fortaleza, e antes de eu voltar, eu vi uma reportagem no Fantástico, falando do presídio Auri Moura Costa. Até aí, honestamente, eu não conhecia os presídios de Fortaleza, do Ceará, eu não sabia se era um feminino ou tinham vários femininos, mas eu fui embora de Belo Horizonte para Fortaleza com esse nome no meu coração. Presídio Auri Moura Costa. E cheguei lá com muita vontade, falei, yes, vamos agora, vamos fazer, né? Mas tem algo, Helena, que eu tenho aprendido com o Senhor. É que não é na força do nosso braço, não é do nosso jeito, mas é no tempo perfeito de Deus. E o melhor lugar é obedecer a Deus, obedecer a Deus. E o Senhor falou também, chega lá e se dispõe ao seu pastor e veja o que o seu pastor precisa. Cheguei em Fortaleza, fui conhecer o Auri Moura Costa e para minha grande surpresa, era o presídio feminino do estado do Ceará. Sabe? Era o maior, que abrangia não só as mulheres de Fortaleza, mas também do Ceará. E um dado muito forte, Fortaleza é um dos maiores centros turísticos do Brasil. Então, muitas mulheres com o tráfico de droga e tudo ficam presas no aeroporto de Fortaleza e são detidas e vão para o presídio Auri Moura Costa. Então, muitas estrangeiras que ficavam anos e anos sem receber nenhum tipo de visitas, né? E aí eu cheguei, quando Deus abriu as portas, conversei com o meu pastor Costa Neto, e ele falou assim, né? Eu acho tão bacana ver o agir de Deus, sabe, Helena? Porque nós, como comunidade cristã videira em Fortaleza, o pastor Costa Neto tem uma visão fantástica, que é o Instituto Vida Videira, que cuida de uma favela muito próximo da videira. E ele sempre falou assim, ali é minha África, ali está toda a nossa assistente, a parte de assistente social da igreja e tal. Então, quando eu cheguei com esse projeto do presídio, eu não tinha grandes sonhos de achar que a igreja em si iria abraçar e tudo mais. Era uma coisa até ali que eu ia fazendo devagarzinho, era um chamado até bem do meu coração. E o pastor me liberou e falou, vai lá, Diana, vai lá espiar a terra, né? E aí eu comecei aí, e quando eu cheguei, né? E aí, assim, é um alerta para todos nós. Até na época a diretora do presídio falou, não, chega, eu tô cheia de igreja aqui, porque muitas vezes as pessoas até começam, Helena, fazendo um serviço lindo para Deus, mas logo abandonam, prejudicam a imagem de Jesus, a imagem do Deus vivo, porque começam a fazer coisas que não devem, né? Existem as suas regras, existem as coisas. Então, naquele contexto, eu não estava muito bem aceita. E eu vi uma creche do lado. E as pessoas também muitas vezes querem plateia, né? Então, os cultos lá já eram para 200, 300 mulheres. Aí a diretora falou para mim, Diana, não dá mais, eu tô com muita igreja aqui, não dá mais para receber. E aí eu vi uma creche do lado. Eu falei, mas é aquele lugar ali, não é uma creche? As mulheres grávidas que estão tendo filhos ficam ali. Mas lá só tem 15 mulheres. Aí eu falei, eu quero ir para lá. Me dá uma mulher para eu cuidar. Eu quero ir lá. Aí ela, você quer ir lá? Então pode ir lá, ninguém vai. Você pode ir. E aí se lá ninguém vai, é lá que eu vou. É lá que eu vou. E quando Deus faz, gente, olha como eu aprendo isso com Deus, Helena, nós precisamos simplesmente dizer, eis-me aqui. A obra é dele. Se a gente chora por alguma coisa, você imagina o coração do Pai. Então, é ele que abre as portas, ele que faz todas as coisas. E eu comecei em agosto fazendo esse trabalho lá na creche. Chamei mais 2 amigas minhas da igreja, também não é bom que a gente esteja só, né? E a gente começou esse trabalho, começamos com amor, cuidando daquelas mães, até mesmo daquelas crianças, e suprindo no que a gente podia, com fralda e tudo mais. E aí, de repente, o pastor Costa Neto, o homem de Deus, me ligou um sábado à tarde e disse assim, eu sonhei com você. Eu falei, foi, pastor, o que o senhor sonhou? Ele falou assim, eu sonhei que a gente estava fazendo um evento grande para mulheres. E até aí eu pensava que ia ser no Instituto Vida Videira, porque ia ter esse evento lá para as mulheres, né? E ele me contando o sonho. Eu falei, aham. Aí ele disse, né? Diana, só que no sonho você estava ao meu lado. E Deus falou, é lá no presídio que a Diana está indo. Então, nós vamos fazer um culto de ação de graças lá. Infelizmente, o Brasil trouxe dos Estados Unidos o Halloween, né? Ninguém precisa disso. Aí o pastor Neto falou, então nós vamos trazer agora
o Dia de Ação de Graças, que é tão lindo lá nos Estados Unidos. Vamos implantar. E era, se eu não me engano, na última quinta-feira de novembro. Aí ele falou, vamos conseguir fazer um culto lá e nós, como igreja, vamos abraçar essa causa. E, Helena, Deus abriu tudo. Eu cheguei para a diretora, aí ela já me conhecia, já tinha uns 3 meses trabalhando lá dentro, então ela já tinha um outro olhar para mim, né? Deus deu graça para ela diante do que a gente já estava fazendo ali, e o tempo todo, sabe? Como igreja videira, como membros de uma igreja, porque sozinho ninguém faz nada, né? E aí eu cheguei ali, aí eu falei com ela, e ela falou, Diana, é difícil fazer um culto, eu tenho que ter toda uma mobilização da Secretaria de Segurança, né, escolta e tantas outras coisas. Aí eu falei, mas vamos tentar? Vamos tentar. E para a honra e glória do Senhor, nós fizemos esse primeiro culto em 2011. E eu digo para vocês, Helena, eu não tinha noção da necessidade de uma mulher dentro de um presídio. E eu comecei a entender a realidade delas. O sonho, muitas vezes, de uma mulher presidiária, que eu creio que muitas mulheres que estão aqui nos assistindo, né, é ter uma gotinha de detergente para lavar a cabeça. O sonho, muitas vezes, é ter um absorvente para usar nas suas semanas. Então, são coisas tão simples e que elas não têm. E que, muitas vezes, para a gente que tem, e a gente tem um conforto da nossa casa, a gente tem um chuveiro quente, a gente tem uma cama, a gente julga com tanta... sabe, com tanta raiva até mesmo, essas mulheres que lá estão. E a gente tem que começar a querer entender o outro lado, a realidade que é tão real no nosso país e muitas vezes tão invisível aos nossos olhos, né? E eu lembro que um dia eu estava com umas 100 mulheres num culto e eu perguntei para elas, vocês estão presas? Levanta a mão aqui, quem está presa porque se envolveu com algum homem, algum tipo de relacionamento e veio estar presa por causa desse relacionamento. Mais de 80% daquelas mulheres estavam presas por causa de um relacionamento, porque aí entra a emoção, a mulher é muito emotiva, a mulher é muito apaixonada, e aí ela faz tudo na loucura da paixão, né? É claro que nada justifica o pecado. Uma coisa eu aprendi, uma frase também eu aprendi ali dentro. Foram mais de 4 anos com aquelas mulheres, e eu aprendi. Nenhum crime se justifica, porque todo mundo teria opção de escolha e não fazer um crime. Mas muitos deles se explicam pela vida e pela história. Um dia eu estava para entrar num presídio... Eu vou só voltar aqui para esse culto. Esse culto, o pastor falou, Diana, vamos fazer o que elas precisam. Gente, nós movimentamos a videira na época, empresários se levantaram, a igreja se levantou e nós fizemos 550 kits de higiene pessoal, como elas jamais tinham recebido. Shampoo, condicionador, creme, absorvente, escova de dente, creme dental. Foram tantas coisas e nós conseguimos presentear cada uma delas. Glória e a minha maior alegria nisso tudo, eu vou contar depois alguns exemplos, alguns cases, mas a minha maior alegria nisso tudo, Helena, é saber que a obra não é minha, que a obra é do Senhor. Porque hoje eu já moro em Franca há 5 anos e a obra continua lindamente lá na nossa igreja. Né? Glória a Deus, Diana. A gente só tem que dizer sim, eis-me aqui, deixa Deus fazer, a obra é Deus dele. Faz. Até Deus hoje, faz. nunca mais o Auri Moura Costa foi abandonado. Ele tem o cuidado da videira, ele tem o cuidado daquelas mulheres que tem ali abençoado tantas e tantas vidas. Mas 2 experiências eu quero contar aqui muito fortes para mim. Eu lembro um dia... Eu tão cheia de coisas e eu tive que parar, porque eu trabalhava na igreja, fazia tantas outras coisas, mas eu parava tudo. E todas as terças-feiras à tarde eu entrava naquele presídio. E teve um dia que eu estava entrando, né? E uma moça eles falam, estava passando pela triagem, que é onde sai da delegacia para entrar, para ser uma presidiária, para ser uma interna, né? E aí ela estava entrando e eu parei para conversar com ela e eu perguntei o nome dela. E ela me disse, meu nome é Diana. E aquilo, né, eu ainda conversei um pouco com ela e entrei. E o Espírito Santo falou para mim, filha, você não é melhor do que nenhuma delas. Porque você está solta e você vem aqui ministrar a minha palavra. Você não é melhor do que elas, Diana. Só ame essas vidas. Só cuide delas, sabe? E ali eu pude conhecer mulheres lindas, Helena. Mulheres realmente extraordinárias que...
estavam presas por compactuar com a mentira. Ah, Diana, é verdade? Verdade. A gente tem que ter tanto cuidado com os princípios de Deus. Uma mulher ficou presa 2 anos porque ela compactuou com a mentira de uma sobrinha. E ali eu pude acompanhar a história daquela mulher e ver o quanto ela era íntegra, o quanto ela era decente. Estava lá dentro. E a gente teve a oportunidade de restaurar casamentos lá dentro. Nós fizemos um casamento dentro do Eu presídio. lembro dessa história, Jana. Conta pra gente, rapidinho. Nosso tempo tá voando, misericórdia. Mas conta pra gente esse casamento. Essa história foi linda demais. Conta. Essa mulher mesmo, que ela realmente tinha entrado ali, porque ela tinha alugado uma casa para uma sobrinha, e a sobrinha estava com envolvimento com tráfico de droga, com uma namorada e tal. No final, teve uma batida policial e ela foi presa junto com a sobrinha, e o cara, ó, zapou. Outra coisa muito importante, amem os presídios femininos, visitem os presídios femininos, porque nada, assim, existe uma diferença muito grande. Lá em Fortaleza, de um lado era o masculino, do outro lado era o feminino. Dia de visita, para entrar no masculino, as filas dão voltas no quarteirões. No masculino, porque quem vai visitar no masculino? É a mulher, é a mãe. Agora, no feminino, elas são abandonadas primeiramente pela família. Então, no feminino, ninguém ia visitá-las. Então, sempre tem pouquíssimas visitas, mulheres que ficam internas mais de 8 anos sem ter tido uma visita. E essa mulher estava mais ou menos isso. Mais de 1 ano, 2 anos, quase sem visita. E o marido dela rejeitou ela totalmente, porque ela foi presa. E até você explicar que você não tinha esse envolvimento, não tinha aquilo e tal. E a gente começou a fazer culto, e a gente começou a orar, e ela dizia, eu só quero que meu marido confie em mim, eu só quero que meu marido acredite que eu não tinha nada a ver com essa história, que eu não estava envolvida nas drogas e tal. E aí, enquanto ela orava dentro do presídio, o marido se converteu fora do presídio, e aí ele começou a visitá-la, e aí a gente acompanhando essa história. Eles não eram casados no papel, eles não eram casados nem no papel e nem no religioso. E aí ele foi lá e pediu perdão para ela, e disse que amava ela e queria restaurar. E tinham 2 crianças lindas, queria restaurar a sua casa e a sua família. E ela muito próxima a mim, a gente ficou sabendo. E ela falava, o meu sonho era casar de noiva. E é claro, gente, eu tive momentos no presídio, Helena, de ter 30, 40 mulheres, 80 mulheres a cada culto que eu fazia no período da tarde depois. E ter aquelas que não querem nada com nada, a gente sabe disso, né? Sim. Entendeu? E aí eu falo, ó, para aqui, pode voltar lá para a cela vocês não querem nada. Mas a gente tem que se preocupar com quem quer, né? Assim, a gente sempre vai, muitas vezes, investir em pessoas, as pessoas não querem mudança, mas sempre vai ter aqueles que querem. Então, nada é em vão. E aquela mulher queria uma vida transformada. E aí a gente começou a sonhar os sonhos dela. Ela queria um vestido de noiva, ela queria um bolo de casamento. E aí a diretora do presídio já tinha entendido ali o que Deus estava fazendo naquele lugar, né? E ela disse, Diana, eu topo, eu deixo. Helena, eu colocava todo mundo louco, né? Era quem estava perto de mim, sobrava. Só que a gente conseguiu vestido de noiva, bolo, cortejo, pastor, banda. Todo mundo um sábado de manhã, um calor, a gente na quadra, todo mundo suando, mas todo mundo pronto para um casamento, né? E nós fomos para lá fazer esse casamento. E lá vinha aquela mulher dentro de um presídio, toda vestida de noiva, os seus filhos de pajem, o marido lindo, um bolo de casamento lindo, e nós realizando o desejo da vida dela dentro de um presídio. Uau. E melhor ainda, tem o quarto lá ainda da lua de mel, né? Aí eu falei, olha, alguns anos de hotel me ensinou a fazer um quarto de lua de mel. Fizemos um quarto de lua de mel para ela da melhor forma possível. Uhum. E olha como Deus é um Deus de milagre. Nesse sábado, que nós estávamos ali fazendo tudo e preparando tudo, na sexta-feira à tarde, eu recebo a ligação da advogada dela, dizendo, Diana, eu não estou entendendo o que aconteceu, mas eu acabei de receber, vou dizer o nome dela, porque é só o primeiro nome, né? Eu acabei de receber o habeas corpus da Damiana e ela pode sair. Eu falei, você tá brincando? Ela vai casar amanhã, né? E tal. E aí, ela casou, ela teve a lua de mel, primeira noite lá dentro do presídio. E na saída, no domingo de manhã, eu consegui um casal maravilhoso para pagar um hotel de beira-mar para ela. E ela saiu de um presídio e foi ter a lua de mel dela dentro de um hotel frente-mar. Né? Então, assim,
Esse é o Deus que a gente serve, é um Deus que restaura histórias. E quantas outras histórias? Teve outra história que eu tirei ela saiu do presídio, ela ficou ainda trabalhando lá, e a pastora Neném, na época, me chamou para fazer o culto das mulheres. Diana, vamos fazer o culto das mulheres. Aí eu brincava, Violena, eu falava assim, posso trazer minhas presidiárias? Adoro, adoro. E aí a pastora falou, pode, como é que você quer fazer? Eu falei, pastora, o culto é mais, eu quero apresentar ela, né? Deus vai me dar a direção. Aí a pastora Neném, vai lá, Diana, faz ele estar no seu coração. Amém. E eu tinha um salão lá perto da videira, que eu nem ia nele porque ele era mais carinho para mim. Mas eu conhecia a dona. E eu sempre tive isso no meu coração. Eu falo, Deus, o Senhor está restaurando essa história, é uma história completa. E as mulheres da Igreja Videira de Fortaleza, tem muitas aqui nos assistindo, é tudo linda, maravilhosa, cheirosas, né? E aí eu falei, ela vai pelo culto, mas ela vai que nem a gente, linda, maravilhosa e cheirosa. Liguei para a dona do salão, expliquei quem era ela, e falei, você não faz um dia de princesa para ela? Cabelo, unha, tudo que ela tiver direito? Faço, Diana, traz ela. E eu levei ela para esse salão, não falei para ninguém que ela era, porque não interessava mais os rótulos do passado. Essa mulher tinha sido presa 17 vezes porque ela era viciada em crack. E lá dentro ela conseguiu se desvincular do vício. Ela ficou mais de 8 anos presa da última vez que ela foi presa. E ela nunca teve visita de ninguém. A visita dela era nossa. Então nós éramos a família dela. E aí eu fui com ela. Antes de ir com ela, eu tive a oportunidade de conhecer a casinha que ela tinha, que o pai dela tinha deixado para ela. Como ela ficou muito tempo presa, a casa dela tinha sido depenada, né? Era uma casa muito engraçada, não tinha nada, não tinha teto, não tinha mais nada. Tinha nada. Sim. E aí eu fui com ela, aí ela ficou à tarde no salão, ela se arrumou, a gente colocou uma roupa linda nela e a gente foi pro culto das mulheres de verdade. Eu lembro que naquela noite tinha umas 500 mulheres lá na videira. E eu comecei o culto falando, né, de perdão, de realmente existe restauração para cada uma de nós, para cada uma dos nossos problemas, das nossas mazelas. Existe um Deus que cura, um Deus que liberta. E aí eu falei, agora eu quero apresentar a vocês a senhora, e chamei ela. E antes eu falei para ela, o que eu posso perguntar e o que eu não posso? Ela falou, amada, pode perguntar tudo. Se é para edificar o nome do meu Deus, pode perguntar tudo. E eu trouxe aquela mulher para lá, e a gente contou a história dela, e a gente contou que ela tinha saído naquela semana do presídio, e ela tinha uma casa, mas não tinha mais uma casa para morar. Não tinha teto e não tinha nada. Pastora Neném, sabiamente, quando a gente acabou aquele momento de ministração, ela se levantou, e ela disse... Nós já tínhamos tido o momento do louvor, o momento da oferta, né? Tudo. E a pastora Neném se levantou e disse assim, hoje, essa mulher vai ter a casa dela restaurada, porque Deus vai usar os nossos bolsos para restaurar essa vida. E ela levantou uma oferta no final do culto, que foi muito maior do que tinha sido no início do culto. E ali nós começamos uma obra na Barra do Ceará, quem é do Ceará que sabe. Muitas amigas minhas estão aqui e sabem dessa história. O quanto eu chorei, o quanto eu clamei ao Senhor, o quanto eu pedi a pia, quando eu via a pia parada, o quanto eu via isso e aquilo. Helena, em 3 meses no máximo, nós entregamos para essa mulher uma casa completa, com banheiro, com cozinha, com sala, com tudo pintadinho, tudo arrumado, sabe? Quanto essa mulher realmente foi agraciada por Deus. E o tempo todo eu falo isso com muita leveza, porque eu sei, é o Senhor que faz, é o Senhor que opera, é o Senhor que providencia todas as coisas. Nós somos simplesmente barro, né? Vaso de barro, e a glória é totalmente dele. E assim foram tantas outras histórias. Diana, puxa, olha, eu quero te encorajar, minha amiga. Diana, escreva um livro contando essas experiências. Porque eu acho que é tão inspirador. E o que marca a gente aqui nessa live é ver que foi algo que começou com a obediência, mesmo quando obedecer ia de encontro ao seu preconceito, ia de encontro à sua inaptidão. Não era uma coisa que você foi preparada para aquilo. Não era uma coisa que você achava que você era uma vocacionada para aquilo. É tão interessante que a gente fala assim que é muito importante, sim, nós termos vocação e dons e tal, mas onde que eles vão ser usados? Muita gente quer gravar CD, vai cantar no hospital, vai cantar no asilo, entendeu? Hoje nem grava CD mais, né? Hoje faz um single e lança nas plataformas, né? Mas
algumas pessoas só se sentem servindo a Deus ou tendo a promessa de Deus cumprida na sua vida se ela lançar um single no YouTube ou se ela... Gente, ninguém quer ir cantar nos asilos. Ninguém quer cantar nos hospitais. E quando começa o trabalho, dá mau testemunho ou abandona o trabalho. Quer dizer, onde que Jesus estaria? Será que Jesus estaria só no YouTube? Será que ele ia pregar só para a multidão? Jamais. Né? A gente vê Jesus pregando para a multidão e a gente vê Jesus na beira do poço em Samaria pregando para uma mulher só. Amém, verdade. Né? E como que alguém quer pregar só para a multidão? Como é que eu quero cantar só onde tem uma plateia bonita e cheirosa? Né? Então, quando você obedece, a sua obediência, ali lá no CTMDT ainda, foi uma pequena semente para aquilo que Deus já estava preparando para o Aurim Moura Costa. É verdade. Né? Com certeza. E aí, você obedeceu, você andou em concordância com o seu pastor, com a sua liderança. Quer dizer, você não chegou falando, Deus me mandou fazer, não. Se Deus me mandou fazer, o mesmo Deus que falou comigo vai falar com o pastor também. Com certeza. E aí a gente vê esse testemunho lindo de como que Deus também inclinou o coração do pastor Costa Neto, da pastora Neném e de toda a videira. O que trouxe muito mais força para aquilo que você tinha para chamar, porque juntos nós somos mais fortes. Sem dúvida. Né? Então começou com a sua obediência, obediência individual. Depois, quando você chegou em Fortaleza, você chamou 2 amigas. Né? E aí explodiu nisso aí que Deus fez. Né? E então... é tão interessante, Helena, a gente ter essa consciência de que sozinho nós não somos nada, né? Não somos. Paralela a tudo isso, eu fazia algumas vezes o programa de rádio da FM com Samuel Wagner numa FM. Sim. E diante do trabalho desenvolvido dentro da Aurim Moura Costa, a Secretaria de Segurança do Estado do Ceará ia fazer uma rádio modelo. O que era essa rádio modelo? Eles estavam montando um estúdio de rádio dentro da Secretaria de Segurança do Estado do Ceará para atender todos os presídios do estado do Ceará. E aí eles me chamaram para eu ter um programa de rádio no meu nome, Diana Timbó e tal. Na primeira vez eu já falei, não, olha, peraí, eu não quero nada no meu nome. E não é assim, é ter um entendimento de que a gente é simplesmente uma ferramenta viva na mão do Senhor. Entendeu? Uma igreja tem muito a fazer, tem muitas ferramentas vivas para fazer muitas obras. A gente sozinho não dá conta. Então, eu acho ótimo quando eu tenho esse entendimento que eu sozinha não dou conta. Exatamente. E aí eu recebi aquele convite, eu falei, olha, eu aceito, mas eu aceito se for o programa Estou na Videira, que já tinha na FM, e nós vamos trazer esse programa para cá. E aí ele falou, nossa, mas a gente pensava que você queria no seu nome. Não, eu falei, não, eu quero Estou na Videira. E olha que coisa linda, a rádio nasceu. E naquele momento eles falaram, é uma rádio que tem que ser literalmente aberta para todas as religiões, né? Vem do Estado. Então, eles estavam chamando eu, evangélica, outras pessoas católicas, espíritas, todo tipo de religião estava lá. E aí eu ia para essa gravação, 1, 2 vezes na semana, gravava vários programas e eles colocavam em diversos horários. E eu o tempo todo estou na videira com uma palavra de encorajamento, uma palavra de cura, de esperança e tal. E eu fiquei fazendo isso durante 2 anos. E era interessante, sabe, Helena? Porque, assim, enquanto eu fazia, eu não tive o feedback, porque eram presídios que eu não tinha muito contato. Então, principalmente, outros era do estado do Ceará. Então, quem me ouvia ou não ouvia, eu não tinha muito contato, né? Uhum. Então, parece que você tá fazendo e malhando em ferro frio, porque você não tá ouvindo o pessoal comentar que tá tendo resultado, Sim. Né? Mas eu fechava os meus olhos e eu gravava aquilo ali, sabendo que era o Senhor que estava recebendo e que aquilo ali um dia ia ter frutos. E quando eu me casei, que eu sabia que eu vim embora para Franca, eu fui lá conversar com a diretoria dessa rádio, né? E eu pude ouvir algo daquele diretor. Ele disse para mim, de todo mundo que começou há mais de 2 anos atrás, você... E o cara era muito católico, assim, sabe? Aí ele dizia assim, nada contra. Então, falando assim, a experiência que ele teve também, né? Sim. E ele pegou e disse assim, você foi a única que permaneceu. Você foi meu computador, meu celular que quis cair. Você foi a única que permaneceu. Então, o programa Estou na Videira, ele é o mais ouvido, ele é o mais comentado, porque você não deixou de estar aqui abastecendo. Só que, quando eu tinha que vir embora, nada é meu.
Eu orei e falei, Senhor, quem vai ficar nesse lugar? Alguém tem que amar esse programa, alguém tem que fazer isso daqui, sabendo que a gente está entregando sem ter muito feedback, né? Sim. E aí Deus colocou no meu coração também o nome do Rondinelli, que é um coach maravilhoso lá em Fortaleza. E eu fui conversar com o Rondi e ele disse, Diana, será que eu vou dar conta e será que eu vou? E para a glória de Deus, até um tempo desse atrás, o Rondi também permanecia lá, pregando a palavra, falando, né, aquilo que o Senhor realmente pode fazer na vida das pessoas. Então, amém. O fruto continua e eu acho que para mim é a maior gratidão do meu coração, é saber que permaneceu, né? Diana, olha, você vai ter que voltar em outra live para contar o que Deus está fazendo, o que Deus está transformando aí em Franca, porque eu sei que onde você passa, menina, alguma transformação vai acontecer. Eu posso dizer assim, viu, Helena? Eu estou nesse momento vivendo novamente no centro da vontade de Deus, já há 5 anos aqui em Franca, numa igreja linda também, que eu falo assim, que é um coração tão precioso dos nossos pastores, Vânia e Marcos, igreja Casa de Oração Franca. É ali hoje que eu dou todos, né, que eu entrego a Deus os meus dons, os meus talentos, liderando mulheres, cuidando de adultos solteiros e vivendo a vontade de Deus. Mas eu queria só concluir com um negocinho, Helena, porque eu estou vivendo isso agora e eu quero contar isso para as mulheres que estão me ouvindo. Pelo pouquinho que vocês ouviram, né, da minha vida, para mim é muito fácil fazer, sabe? Eu gosto de estar envolvida, de estar fazendo, né? E eu moro aqui com meu marido, a gente praticamente sem familiares aqui, né? Então eu tenho um filho lindo de 3 anos e eu tenho que dar conta de tudo e a maternidade chama muita gente, né? Tá. Mas desde o começo do ano eu com muita vontade assim de fazer até algo mais. Eu já faço muito, mas eu sei que eu queria fazer algo mais, né? E eu perguntando para Deus, Senhor, qual o seu time? Sabe? Qual o seu time? O que eu posso fazer a mais, né? Ainda mais nesse momento agora de pandemia, todo mundo fazendo live, todo mundo me cobrando para eu fazer e tal, e não sei o quê. E achando assim, que eu já ia para um novo de Deus. E Deus vai, Helena. Eu até comentei com você em dezembro que a gente estava em dúvida, mas aí, quando foi esses dias, o Senhor falou conosco que era para a gente tirar o DIU. E, gente, quando o Senhor fala, Ele faz. Eu quero aqui testemunhar. Eu e meu marido decidimos, né? Tirar o DIU, parar de se prevenir por uma ordem espiritual, Helena. Fazia 3 anos que a gente estava ali de DIU, se prevenindo. E o Senhor, na primeira semana, nos deu um filho. Hoje eu estou grávida de 2, já indo para o 3º mês. Né? Glória a Deus! Glória a Deus! Ainda que eu falei, meu Deus, mais um filho. Mas assim, gente, sabendo que eu estou no centro da vontade de Deus. Isso é importante também, Helena. Deus tem falado tanto isso para mim esses dias, porque também muitas mulheres de igreja, de ministério, acham que a gente só vai servir a Deus se a gente estiver lá atuando dentro da igreja, dentro de um presídio, fazendo o ministério acontecer. Amém. Mas o nosso primeiro ministério é dentro da nossa casa, é o nosso marido, é os nossos filhos, né? E eu tô vendo Deus me trazer novamente para esse lugar. Eu falei, Deus, mas eu pensei que eu fosse fazer outras coisas agora. Ele falou, não, filho, ainda é o tempo da maternidade. Ainda é o tempo de você gerar os teus filhos, né? Amém. E é tão bom a gente saber que o tempo perfeito é do Senhor, não é o nosso. Sim, então a gente tem só que descobrir esse lugar, o centro da vontade de Deus. Amém. Amém, minha amiga. Você me fez rir, me fez chorar. Muito. Que Deus abençoe você. O nosso tempo já está indo. Um beijo para você, amém. Diana. Beijo, amo você. Firme aí, obedecendo o Senhor amém. E transformando. Você é uma mulher que transforma, você continue transformando. Beijo. Amém. Amo você, o João, todos vocês. Beijo, beijo. Obrigada. Pessoal, e com vocês, eu quero só deixar uma palavra que está lá em Mateus 25, que diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste me ver.
Então os justos lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu, te vestimos? E quando te vimos enfermos, ou na prisão, e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá, em verdade vos digo que quando fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E com essa palavra a gente encerra. Que você transforme o seu ambiente. Olha aí, não precisa de ir longe, não. Olha ao seu redor e deixe Deus guiar você. Deus abençoe vocês, pessoal querido. Beijo para você, Diana. Amém. E a gente volta daqui 2 terças-feiras com uma menina espetacular, uma mulher de Deus. Agora, espetacular mesmo. É o Deus que faz dentro de nós o que só Ele pode fazer. Até a próxima, Mulheres que Transformam. Beijo! Amém.